O marco de concreto estava ali. Havia mais tempo do que qualquer memória viva alcançava. Um bloco cinza, torto, coberto por musgo, fincado no chão como um dente antigo da terra. Não tinha placa, não tinha nome, não tinha dono aparente. Ainda assim, definia tudo. 1 metro para a direita ou para a esquerda. Apenas isso. 100 centímetros que separavam duas fazendas, duas famílias e, sem que percebessem, dois destinos. A fazenda Santa Helena ficava do lado de cá. Pertencia a Augusto Menezes, homem calado, viúvo havia 7 anos, conhecido por nunca discutir em público. Preferia o silêncio, os papéis antigos e a palavra dada. A terra viera do pai, que herdara do avô. Sempre se dissera que ali nada mudava, menos nem a cerca, nem o rumo do córrego, nem o marco de concreto. Do outro lado ficava a Boa Esperança, propriedade de Raul Pacheco. Mais nova, mais aberta, mais produtiva, Raul herdara tudo cedo demais e aprendera que crescer era avançar. Onde via limite, via oportunidade. Onde havia cerca velha, via erro. Ele representava o progresso, a modernidade que não respeita velhos acordos. A história que vou contar hoje é sobre como uma disputa por um pedaço insignificante de terra se transformou numa tragédia. É um lembrete sombrio de como o orgulho pode custar muito mais do que se pode medir. Fique comigo para conhecer os detalhes dessa história que abalou uma cidade inteira. O conflito começou pequeno, quase invisível. Raul decidiu ampliar o curral. Nada grandioso, segundo ele. Contratou um engenheiro recém-formado, desses que confiam mais no mapa do que na poeira do chão. O rapaz abriu as plantas sobre o capô da caminhonete e apontou com segurança. Aqui está fora. 1 metro dentro da sua área. A frase caiu leve, mas afundou fundo. Augusto soube dias depois. Caminhou até a extrema numa manhã de neblina, com a trena no bolso e o chapéu bem puxado. Encontrou Raul ali, braços cruzados, olhando o marco como quem encara um obstáculo. Essa cerca sempre esteve aqui, disse Augusto, sem levantar a voz. Sempre esteve errada então, respondeu Raul. Tenho planta, escritura, tudo certo. Augusto pediu tempo. Sugeriu chamar Antunes, o agrimensor antigo da cidade, homem que medira aquelas terras quando estrada ainda era trilha. Raul riu, disse que o mundo tinha mudado, que agora a verdade vinha do satélite, da precisão digital, não da memória de um velho. A tecnologia contra a tradição, a impaciência contra a calma. Na semana seguinte, a cerca amanheceu deslocada. 1 metro. O gado foi o primeiro a sentir. Caminhou confuso, estranhando o caminho antigo, agora bloqueado. Augusto percebeu antes mesmo de tomar o café. Foi até o local e passou a mão no arame novo, frio, ainda cheirando a ferrugem recente. Ele não discutiu, não gritou. Voltou para casa em silêncio e abriu o armário dos documentos. Escrituras amareladas, recibos carimbados à mão, uma fotografia antiga do pai sorrindo ao lado do mesmo marco de concreto. Provas de uma vida inteira, de uma história que parecia não valer mais nada. Na venda da cidade, o assunto correu rápido. Uns diziam que era bobagem brigar por tão pouco. Outros, que princípio não se mede em metros. Mas todos concordavam numa coisa. Nenhum dos dois recuaria. Augusto tinha a seu favor a tradição e a palavra. Raul tinha a seu favor os mapas novos e a certeza da modernidade. O velho agrimensor Antunes chegou numa tarde quente, abafada. Mediu com calma, refez contas, comparou mapas de décadas diferentes, coçou a cabeça, suspirou e deu a resposta que ninguém queria ouvir. Depende do ponto de referência, disse ele. Em um mapa, esse metro existe. Em outro, não. A ambiguidade da resposta só jogou mais lenha na fogueira. A verdade, ao que parecia, era uma questão de perspectiva. Com a indecisão, a tensão cresceu em silêncio. E o silêncio no campo pode ser mais perigoso que qualquer grito. O córrego que servia as duas propriedades teve o curso alterado durante uma noite. Um bezerro apareceu machucado perto da divisa. Lanternas começaram a cruzar a extrema depois do pôr do sol. O que antes era rotina virou vigilância mútua. A desconfiança envenenava o ar. Na sexta-feira, o céu estava pesado, cinzento, prenunciando chuva. A atmosfera perfeita para um desfecho. Raul,
levou 2 empregados. Augusto foi sozinho. Encontraram-se novamente diante do marco de concreto, o pivô de toda a discórdia. Vamos acabar com isso hoje, disse Hal, esticando a trena com um gesto decidido. Acabar não é empurrar, respondeu Augusto, a voz finalmente carregada de uma emoção contida por muito tempo. As palavras, guardadas por anos, talvez décadas, escaparam sem ordem. Dívidas antigas, favores negados, invejas nunca confessadas, tudo veio à tona. O metro de terra deixou de ser medida e virou símbolo. Já não era sobre terra, mas sobre orgulho, sobre respeito, sobre quem tinha o direito de mudar o passado. O empurrão veio rápido, quase como reflexo, um passo em falso. O chão molhado pela garoa que começava a cair traiu o equilíbrio. Augusto caiu. A cabeça bateu numa pedra escondida pela grama alta. O som foi seco, definitivo. Por um instante, que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. A trena caiu aberta no chão, marcando exatamente 100 centímetros. A ambulância chegou tarde demais. A chuva, agora forte, caiu como se quisesse lavar a cena do crime, apagando pegadas, misturando a terra. No boletim de ocorrência, a causa da morte foi descrita de forma fria, acidente em meio a conflito rural. No velório, a pequena capela da cidade ficou cheia. Gente que nunca tinha pisado na extrema agora dava opinião, sussurrava teorias, julgava os envolvidos. Hal não apareceu. Mandou uma coroa de flores tão grande que mal cabia no espaço. Um gesto que soou mais como culpa do que como pêsames. O processo se arrastou por anos. Laudos, mapas, testemunhos contraditórios. Ao final, a justiça tomou sua decisão, tão fria e técnica quanto os mapas que iniciaram a disputa. A sentença determinou que a divisa deveria permanecer como sempre esteve, antes da alteração. A cerca voltou para o lugar original. Aquele 1 metro de terra, no fim das contas, não mudaria nada legalmente. A fazenda Santa Helena foi vendida. A família Menezes não tinha mais forças para continuar ali. A boa esperança de Hal continuou produzindo, crescendo, mas agora carregava uma sombra. E o marco de concreto, ele permanece lá, gasto pelo sol e pela chuva, indiferente a tudo. Hoje, quem passa pela extrema quase não o nota. Parece apenas mais uma pedra no campo. Mas para quem conhece a história, aquele marco não mede mais distância. Ali, mede-se o peso de uma escolha. E o preço exato, 100 centímetros de orgulho, que custaram uma vida. Essa história nos lembra que algumas batalhas, por menores que pareçam, simplesmente não valem a pena. Às vezes, recuar não é fraqueza, é sabedoria. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te fez refletir, deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como este. Até a próxima!